Opinião em debate. Muito boa noite, telespectadores. O programa de hoje é muito interessante e é de interesse geral. A importância do sexo no casamento. Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Bosco Carvalho, que é psicoterapeuta. O Luiz Gonzaga Pinto, que é sexólogo e psicoterapeuta. Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Luiz Gonzaga Pinto. Doutor Luiz Gonzaga, fala-se que o sexo é tão importante que devia acontecer sempre até no casamento. E aqui, com essa brincadeira, eu passo a bola para o doutor Luiz, que pode aproveitar e dizer por que é que o sexo no casamento vai até um certo ponto, depois ele, como diz o outro, ele engasga. E o sexo, ele serve até no casamento, como ele serve até para amar também, né? Uhum. Ele serve para violência, serve para uma série de coisas. O sexo no casamento, ele é importante como qualquer outra atividade, vamos dizer assim, afetiva, né? Que o casamento, na verdade, foi uma coisa inventada, né? Por vários interesses, né? Tem muitas razões para ter instituído o casamento, né? Que é muito diferente do namoro, do idílio, né, que a gente tem muitas fantasias, e o que acontece? Quando a pessoa se casa, vai enfrentar muitas outras realidades ali que não estava, que não continha ali durante o namoro, né, durante o relacionamento sexual, que a pessoa não vivia junto, não compartilhava tanta coisa. Que o sexo é importante? Mas não quer dizer que isso aí a casa tem que começar pelo teto, né? Eu acho que quando ele compõe a afetividade, a criatividade e também a fantasia, né? Isso manda muito. Tem pessoas, por exemplo, que convivem muitos anos e a sexualidade ela é perfeita. Agora, tem pessoas, às vezes, que ela tem problemas também pessoais, né? E às vezes não vai haver um ajuste, né? Entre a imposição e por aí é que, às vezes, a coisa vai dar mal, né, no casamento. Ok, doutor Bosco Carvalho, você falou para chamar só de Bosco mesmo. Melhor. Sou Bosco. Bom, hoje, só para a gente ir introduzindo vagarosamente no assunto, tem vários aspectos que eu quero abordar. Nós temos hoje, muito comum, o namorido, né? É o marido, namorado e tudo mais. E esses namoridos, eu tenho visto na prática, gente não casou, fica junto, tá numa boa, vai sempre bem e tal. Aí, de repente, não, alguém fala, temos que casar. E aí casa, 6 meses depois, o namorado que estava indo muito bem por anos, depois que casa, vai lá, faz os papéis, a coisa começa a dar problemas. É um aspecto psicológico, quer dizer, o casamento, num dado momento, é broxante. Olha, o casamento é um contrato econômico-social. Como o colega Luiz Gonzaga já se referiu, é um aglomerado de coisas para resolver aspectos de descendência, né? Geralmente o homem quer garantir que as posses dele se passem para os filhos. Então, nesse sentido, o casamento é uma instituição que tem um peso enorme. Sabe? Não é só um contrato social, é um ajuste social. E, com isso, traz muitas responsabilidades. O que acontece é que as pessoas geralmente não estão acostumadas a assumir responsabilidades sem colocar um peso enorme sobre as costas. E esse peso se torna uma mala pesadíssima que as pessoas carregam para dentro do casamento, e isso estraga muito a possibilidade do relacionamento sexual, do amor, por assim dizer. Amor e sexo são coisas diferentes, mas vamos parar por aqui. Tá. Bom, Luiz Gonzaga, o Bosco falou assim, amor e sexo são diferentes, vamos parar por aqui. Eu vou fazer uma... Ele colocou no ponto morto, eu vou pôr uma primeira nesse carro aqui. Quer dizer, então eu pergunto, evidentemente que as pessoas que vivem
o suficiente para aprender alguma coisa com a vida, e muitos vivem eternamente, morrem sem aprender certas equações, porque não querem ou não têm sensibilidade, o sexo com amor, ele é muito mais gratificante. Amor e sexo juntos são imbatíveis. Mas eu pergunto, Luiz, e o sexo sem amor? Quer dizer, há um casamento equacionado e gratificante com sexo e sem amor? Ou vice-versa? Olha, pergunta difícil, hein, Roseval? Eu acho o seguinte, a gente tem uma fantasia ou tem uma imaginação a respeito de um sentimento tão complexo e tão confuso como o amor. Eu vejo muito o seguinte, as pessoas confundem muito o sentimento de frustração, de raiva, uma série de coisas com amor. Que é o tipo de coisa que o casamento, o sujeito não tá, o casamento não está dando certo e tudo, a pessoa chega aqui no consultório, fala. Eu falo, mas então o que que prende vocês se a vida conjugal de vocês está tão ruim? Prende vocês ao casamento. Muitos falam assim, mas sexualmente nós damos muito bem. Né? Ou então, às vezes, ela fala o seguinte, a pessoa fala o seguinte, mas com tudo isso, com todas essas desavenças, essas competições, eu a amo muito. Então, o ego ele não aceita essa frustração, dessa expectativa de amor. Então, eu, na verdade, vou te dizer uma coisa sincera, eu não sei o que é amor, eu sei o seguinte, que em determinado momento, a gente tem um amor muito grande pela pessoa, certo? Principalmente quando existe um momento que até eu já estudei sobre isso, e eu acho que é muito interessante, a mulher, quando ela está no período fértil, ela produz um hormônio, um ferormônio, e a mulher ela não está sempre prontificada ao sexo, ela pode estar prontificada ao amor e isso resultar em sexo. Isso é um papel da fêmea no sentido animal, certo? Que a gente vê muito isso na natureza. E o macho, o homem principalmente, ele está sempre também prontificado a essa reação do ferormônio. E é muito interessante que a gente sente, às vezes, na saliva, a gente sente nas axilas, na própria vulva e até do suor, um cheiro diferente, que é justamente altamente excitante e que tem muita gente que acha que isso é nojento. A partir do momento que ela aprendeu que sexo é uma coisa nojenta, que é isso que pode estragar esse tipo de coisa. Então, eu acho isso aí muito importante. Então, sexo e amor é o seguinte, tudo que é bom tem amor, tem um sentimento ali que corresponde, que equivale ao amor. Agora, tem o amor também, que é um amor de lembrança, porque quando você briga, o amor vai embora, ele cede. Aí, naquele momento, você tem raiva. E como você lembra de muita coisa, que eu falo, o amor está sempre no passado. Ou no presente, momentaneamente, mas depois ele cai no passado. Então, a gente tem que entender isso. Tá? Inclusive, eu tenho um livro sobre sexo que eu escrevi, um capítulo sobre sexo e amor, para a gente realmente entender. Porque eu posso transar com qualquer mulher, ela me despertando algum desejo, que seja com uma prostituta, e eu senti amor por ela, a ponto de, às vezes, querer repetir. E dizer, nossa, mas essa trans ela foi muito gostosa. E a pessoa, dependendo de como ela me trata também, dentro desse ritual, desse cerimonial erótico, né? Então, isso aí, eu considero isso amor. Sob o ponto de vista poético, que eu também sou poeta, aí eu já dou uma outra dimensão que todo mundo vai aceitar, achar bonito, mas não tem como comprovar nada, certo? Então, a minha opinião é mais ou menos isso sobre sexo e amor. Ok, depois eu quero ouvir a opinião, porque é uma coisa muito complexa. O doutor Luiz Gonzaga Pinto tentou fazer um apanhado muito eficiente aí, e o fez, mas eu quero, no próximo bloco, ouvir o Bosco Carvalho sobre esse tão complexo elemento de análise em relação ao sexo e amor e vice-versa. E aqui uma pergunta que teve a análise do Luiz Gonzaga Pinto, sexólogo, psicoterapeuta. Bosco, então, sexo com amor, sexo sem amor, só sexo. Como é que a gente analisa isso, esse caldeirão de sentimentos?
Olha, o ato sexual é um ato de amor, mas nem sempre o sexo em si é amoroso. Existe realmente muita confusão a respeito. Tanto que as pessoas falam que vão fazer, quando vão fazer sexo, chamam aquilo de fazer amor. Não é. Amor a gente não faz. O amor é um estado de ser. O amor só existe no presente. Só existe quando a gente está realmente ligado na situação, na pessoa. A gente pode ter amor por um animal, por uma planta. A gente pode ter, principalmente, amor por nós mesmos. Aliás, a base do amor é o amor próprio. Se a pessoa não se ama, ela não consegue amar ninguém. Ela pode ter desejos sexuais e etc. Mas o amor é um sentimento do momento, presente. Porque não tem nem passado nem futuro, só temos um momento presente. Agora, só rapidamente, por exemplo, um casal que se dá bem, vive anos, décadas juntos, eles têm uma história que se lembra, puxa, quando nós fomos em Roma, nós fomos em Paris, fomos em Santa Helena. Eu tenho uma amiga de Santa Helena, brincando com ela. Não é? Consegue ser feliz, feliz em Santa Helena. É brincadeira com o pessoal de Santa Helena, que eu gosto muito, que eu sou de Rio Verde. Mas, eu conheço bem também. Esse sentimento de, poxa, nós tivemos momentos maravilhosos, foi mágico. Isso não é uma forma de incrementar o amor, o bom sentimento entre os casais, e com isso a gente fala, poxa, valeu a pena, continua valendo, vai valer melhor no futuro? Como é que funciona essa coisa das boas reminiscências do passado? Bom, o passado ajuda nesse sentido. É evidente que o passado influencia em muitas coisas, ele só não existe como realidade, ele existe como lembrança, porque ele já passou, ele não existe mais. Então, ele só existe dentro da nossa construção mental, dentro das nossas lembranças. E, sim, é evidente que boas lembranças favorecem a vida de todo jeito. Né? Quem só fica preso em amarguras, em tristeza, em decepção, geralmente vai ter uma vida deprimida, uma vida pesada, uma vida sem graça. Então, é evidente que todo tipo de experiência que eleve o nosso espírito contribui para uma boa relação. Em Tantra, a gente diz que não existe alma gêmea, mas é possível construir uma alma gêmea conscientemente. O que acontece é que dificilmente a gente entra num processo tão vasto e tão importante como é um relacionamento de uma forma consciente. Nós somos impulsionados por uma série de fatores, desde a nossa tenra infância, desde a gestação, as relações com os nossos pais, principalmente, mas também lembranças de outras vidas, por assim dizer, né? Para quem entende um pouco que as religiões dificultam esse processo da compreensão de outras vidas, e mesmo a psicologia clássica não se refere a isso, mas existe dentro da área em que eu atuo a possibilidade de fazer regressões, e essas regressões acontecem também em outras vidas, em outros momentos, em outros pontos do inconsciente da pessoa. Pois o senhor falou aí, Bosco, sobre reencarnação, aí me contaram ontem uma piada repaginada, porque já foi feita com outros personagens, me contaram piada repaginada dizendo que o Dória esbarrou com o Bolsonaro no aeroporto e começaram a ter uma conversa assim, muito tranquila, aí o Dória falou, Bolsonaro, você fica tranquilo, mas você sabe, olha, eu descobri que eu sou a reencarnação de Jesus Cristo. Aí o Bolsonaro falou para ele assim, mas quem disse isso, Dória? Ele falou, Deus. O Bolsonaro falou, eu não falei isso, não. Então, ela é repaginada, já teve outros elementos nessa história, esse tipo de piada. Mas, veja bem, Luiz Gonzaga, o doutor Bosco tocou aí, né,
né, nessa história, porque tem gente que sofre problema de passado, futuro. Pode ser até um comentário machista, mas é claro que eu vejo o mundo sob a ótica de um homem que sou, e as mulheres veem com a ótica de mulheres que são, graças a Deus. Mas tem gente, e eles falam que principalmente as mulheres, que vivem no futuro. O sujeito vai fazer um negócio, vou poupar. Vai nada, sem certeza que você vai fazer uma sem vergonhice qualquer e tal. Então, vive aporreado com o futuro que acha que vai ser negativo, né? Então, só para jogar um pouco mais com essa história de presente, passado e futuro, eu entendo até que ponto, Luiz Gonzaga Pinto, que a gente tem que viver, porque eu acho que é impossível viver só o passado, não deve. É impossível viver só o presente, parece que a gente não consegue isso, acho que é ideal. Mas viver o futuro também, como é que é? Como é que a gente faz uma equação ideal com esse negócio de presente, passado e futuro, Luiz? Engraçado, hoje eu trabalhei isso na terapia, a questão do presente, do passado e do futuro, porque eu trabalho muito presente. Ele me conta uma informação, no presente ele está falando do passado ou projetando, criando alguma expectativa no futuro. Eu sou muito do aqui e agora e sei que o passado, inclusive nos estudos de memória, a gente não deve confiar muito com relação ao que as pessoas contam. Primeiro que tem a interferência emocional do passado, que ele conta com certo exagero. Se você está com fome, você exalta uma comida que você comeu, que não era tão gostosa assim, tá entendendo? Mas porque você está privado no momento, certo? Aí você projeta no futuro, mas a sua fome é do presente. Então, a questão do sexo, por exemplo, quando a gente lembra de alguma coisa, como você falou, poxa, mas como foi bom, né, aquele passeio lá em Santa Helena, lá em Tapaci, lá no Pilar de Goiás, tá entendendo? Realmente, aquilo ali é uma lembrança que ela passa a ser o quê? Um elemento erótico, porque você tem uma referência de excitação. Foi gostoso? Foi. Não daquele tanto que você está falando, porque você está num tesão danado. Você está numa excitação extrema. Então, você, na verdade, tem que exasperar para que aquilo seja bom. Você, quando está tomando um sorvete, você, às vezes, no calor danado, fala, mas eu nunca tomei um sorvete como esse. E isso é muito bom. O imaginário, ele é excelente. Agora, se a gente vive só o presente também, né, eu acho que não teria vida, eu não sei. Você tem que ter alguma referência, aquilo que passou, aquilo que pode ser, eu quero repetir, entendeu? Para você valorizar, inclusive, aquilo que está acontecendo no momento. E aquilo que passou, por exemplo, você está trazendo ele para cá, você está buscando ele para cá, para temperar ainda mais aquela situação de êxtase que você está sentindo. Né? Então, e tudo isso é uma forma de pensar. Agora, a memória, ela é deturpada. Né? É difícil você contar alguma coisa. Por isso, é assim, a psicanálise, ela pode ter muito efeito, eu até teria vontade de fazer uma psicanálise, mas, assim, ela lida muito com o passado e através de informações que nunca vai ser reproduzida. Por isso que eu gosto de fotografia. Fotografia, eu imagino uma árvore, né? Eu tiro foto, aí eu imagino ela, quando eu vejo a foto é muito diferente, mas é a mesma árvore. Eu fico mais, assim, encantado com essa árvore quando eu vejo ela na fotografia. Então, é mais ou menos uma coisa assim. Eu acho que tudo na vida. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre a importância do sexo no casamento. Eu quero pedir permissão depois para o Bosco e para o Luiz Gonzaga, Bosco Carvalho, Luiz Gonzaga Pinto. Eu quero colocar o telefone de vocês aqui na telinha. Se alguém quiser fazer uma consulta com vocês, a minha obrigação é permitir a oportunidade que vocês, que são bons profissionais, possam ser procurados, ok? Bom, Bosco, vamos entrar agora sobre como incrementar o sexo no casamento. Porque o sexo é bom, o casamento é bom, e eu acho que o casamento é uma instituição fabulosa, tanto que me casei 4 vezes, e espero que essa seja a última, então tem que dar meu depoimento, que é bom, se não fosse um casado de novo, né? E acho que os casamentos duram quanto devem durar, e devem durar para sempre, se for possível, esse é o ideal. Mas como incrementar o sexo no casamento? O que é melhor? O que pode o casal fazer para incrementar o sexo? O que você recomenda? Rosenval, o que eu conheço, o que funciona para mim, e o que eu recomendo para quem
se consulta comigo é respeito, é consideração, é honestidade, é admiração um pelo outro, é permitir-se ser vulnerável, não considerar vulnerabilidade uma fraqueza, é um sentimento que dignifica as pessoas. E sim, existem muitas formas de apimentar a sensualidade, de incrementar o apetite sexual. Então, um ponto muito importante é que nós, seres humanos, geralmente não aprendemos o que é sexo. Nós aprendemos o que é uma descarga biológica ou emocional. E o sexo ele vai muito além do mero encontro de dois corpos, entende? Então, as pessoas precisam aprender a ter atenção uma com a outra, a ser carinhosas, não é só no momento sexual, entende? O sexo é uma consequência de uma série de pequenos atos do dia a dia, de um beijinho na nuca, de uma cheiradinha na orelha, de um beijo na face, de um olhar carinhoso, entende? Não precisa ser explícito. Então, nós podemos também expandir essa pergunta para o lado dos fetiches, dos lados das brincadeiras de papéis, de alternação de posição de poder dentro do relacionamento, o que para os homens é muito difícil, porque geralmente eles acham que são os dominantes e não são, de fato. Isso é uma construção social. E essa troca de papéis cria possibilidades de uma interação maior entre o casal. Então, objetos sexuais, de brincadeira e tudo mais, tudo pode ser usado, roupas sexuais, tanto para o homem quanto para a mulher, roupas que estimulem a fantasia. Então, o sexo, na verdade, ele acontece primordialmente na cabeça. E, para isso, a gente precisa fornecer bons elementos para que ele aconteça. O que ocorre também, atualmente, é uma pandemia, além do coronavírus, de acesso à pornografia na internet. E isso cria uma relação de expectativa de desempenho, especialmente em relação aos homens, também em relação a muitas mulheres, que cria um bloqueio enorme, porque nada daquilo que é mostrado na pornografia é real, é autêntico, e não envolve nenhum sentimento, geralmente, envolve um desempenho sexual, um desempenho fisiológico. E isso atrapalha enormemente no desempenho sexual real entre um casal. Inclusive, doutor Luiz Gonzaga, é claro que, falando nesse sentido da pornografia, os homens que gostam de pornografia, normalmente o homem gosta muito, a mulher também gosta, eu acredito, mas que é um negócio extremamente frustrante para 99% dos homens, porque o sujeito olha ali e fala, oh, meu Deus, eu tenho só 1,75 m, o outro tem 1,90 m, sempre, quer dizer, as pessoas que entram ali naqueles atos sexuais são pessoas de muita vantagem física, né? Para não dizer outra coisa. Então, gera uma frustração masculina tremenda. Se o sujeito não for muito equilibrado, ele fala, nossa senhora, só me resta o suicídio. E aqui eu estou conversando de uma forma agradável, porque muitas famílias dizendo, o programa não quero chocar ninguém. Mas o doutor, aliás, o Bosco, ele foi, assim, um lado bem correto, politicamente correto. É igual quando a gente pergunta, se você encontrar um gênio da lâmpada, tiver que fazer um pedido, o que você pede? Raramente o sujeito fala, eu peço, o pedido é paz no mundo, saúde, muito amor. Poucos falam assim, não, eu quero logo uma Ferrari, eu quero um iate cheio de mulher pelada, quer dizer, de modelos nus. Quer dizer, o sujeito não vai para aquela coisa assim mais, como diz o outro, hardcore. Eu estou fazendo essa provocação aqui, Luiz, para dizer o seguinte, e aquelas coisas que ninguém gosta de falar, muito mais
me parece que podem ser boas para incrementar ou não. Swing, troca de casais, como é que chama? Sexo a três, o tal do poliamor, quarteto, quinteto, não importa, objetos que se compram nos sex shops, enfim, pornografia, filmes eróticos. Como é que faz? Isso aí tem valor para incrementar um bom sexo no casamento, principalmente casamentos de longa data ou não? Você sabe que eu sou bastante objetivo, né? Eu tenho uma pesquisa de muitos anos e tudo. Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo tudo isso aí e perguntando, isso é certo, isso é errado? Ontem mesmo eu estava lendo um negócio lá do sujeito que ele tem um fetiche por calcinha, né? Ele põe a calcinha na boca, etc. e tudo. E ele tem essa fascinação que o excita muito e me perguntando se aquilo é errado. Bom, dentro de um ritual, de um cerimonial erótico, eu acredito que tudo é válido a partir do momento que haja consentimento e não há violentação do outro. Porque eu acho que uma relação sexual ela tem que estar muito no nível primitivo e infantil, como uma criança que brinca, que não tem regra, e que as regras vão surgindo a partir do momento que aquilo vai dando prazer. O perigo, às vezes, é quando você se sente culpado, você faz uma coisa e se sente culpado. Nós, sexólogos, muitas vezes, para quebrar alguma resistência do indivíduo que está levando ele a uma inibição do desejo ou uma disfunção sexual, nós podemos, sim, apregoar, indicar, sugerir alguma coisa que seria de pornográfico para erótico. Eu tenho muitos trabalhos que eu fiz, inclusive no PowerPoint, que eu não uso figuras, eu não uso desenhos. Tem umas fotos maravilhosas no site pornográfico, eu transformo elas numa coisa altamente pedagógica, didática e salutar. Mas é uma coisa que eu tenho medo de mostrar para alguém, a não ser eu dei uma palestra na Faculdade de Medicina com um grupo lá de sexualidade, que realmente para mim foi a melhor palestra que eu já dei na minha vida, inclusive sobre sexo bizarro, que eu levei tudo quanto foi coisa de ilustração que eu tirei do site pornográfico e eu fui aplaudido de pé. Teve uma aceitação muito grande, porque não sei se eu consegui, com isso, tirar toda a indecência que existe incrementada na nossa mente, desde a era vitoriana, sei lá, muito antes, tá? Disso aí, que está impregnado. Então, tudo depende de como você vê, certo? Depende da abordagem correta, não é isso? Exatamente. Então, agora é o seguinte, eu não vou também falar para o sujeito, você vai olhar, chega o casal aqui, não, eu tenho tudo já especificado. Tem alguns filmes, por exemplo, que eu posso indicar, alguma coisa assim. Primeiro eu analiso aquele filme, vejo tudo, só que ele vai ver sob uma outra perspectiva. Aquilo que seria indecente para todas as pessoas, naquele momento ele é curativo, ele melhora a relação, ele melhora tudo na vida do casal. Então, isso aí é o que eu falo. Tudo é arte, né? Depende. Eu pego, por exemplo, eu gosto muito de fotografia. Eu pego um toco velho, eu faço uma foto dele que não tem essa pessoa que não gosta. Tá entendendo? E é um toco que não é nada, a não ser para você queimar ele, fazer lenha dele. Tá entendendo? E muitas outras coisas que a gente faz. Então, eu sou desse lado, depende de como a gente aborda. Ok? Isso aí, só no arremate, que eu quero chamar o comercial, é preciso que as pessoas entendam que o profissional, o sexólogo, ele tem essa habilidade de saber como, com quem e em que momento colocar essas questões. Pode ser que para um determinado casal, depois de uma avaliação muito bem feita, pode ser que a troca de casais seja uma coisa razoável. E pode ser que para outro casal provoque ruptura total e até seja induzida a problemas psicológicos gravíssimos e irrecuperáveis. Então, só um sexólogo bom
e depois de conhecer muito bem, é que pode dar indicações, como muito disse aí o doutor Luiz Gonzaga, que eu conheço há muitos anos, pode fazer isso, o Bosco Carvalho também, mas não é coisa para amador, não vai ficar ouvindo amiguinho aí para poder resolver o problema de sexo do casamento, não, que vai dar problema. Bom, estamos de volta com a opinião em debate desta noite, com o tema Importância do Sexo no Casamento. Esse é um bloco final. Eu quero aqui ver se eu posso acordar com os dois nobres debatedores aqui, se nós podemos fazer um outro programa falando sobre o que é normal, o que não é normal do sexo, porque esse tema é tão abrangente que a gente, num programa de 1 hora, não dá para a gente... Olha, eu pensei que em 1000 coisas que nós não abordamos. Então, a gente pode fazer novamente, se vocês me permitirem essa qualificação em benefício dos telespectadores da PUC TV. Bom, Bosco, o que nós não falamos, que você gostaria de falar neste bloco final? Você tem 2 minutos aí para você falar o que você acha importante. Em primeiro lugar, sexo não é sujo. Sexo não é pecado. Sexo é algo divino, maravilhoso. Sexo é uma porta que pode nos elevar, inclusive, espiritualmente. Não é só para a nossa satisfação carnal. Ele pode ir muito além daquilo que a gente tem de conceitos errados, principalmente. Então, é importante informar-se também muito a respeito de sexo, porque é a coisa mais importante na nossa vida, entende? Nós somos seres sexuais, viemos através do sexo, vivemos quase que o tempo todo, mesmo que a gente diz que está fazendo dinheiro, mas a gente só quer ter a condição de ter um lugar legal, uma condição de viver com alguém para a gente se acasalar. Então, sexo é importantíssimo e a gente precisa se dedicar mais a aprender sobre ele. Bom, Luiz Gonzaga Pinto, a mesma coisa. O que o senhor acha que nós não abordamos? O que o senhor gostaria de falar para o telespectador aqui nesses minutos finais, que também tem 2 minutos? Roosevelt, uma coisa assim que eu encontro muito aqui, porque eu trato muito de disfunções sexuais, tanto masculinas como femininas, das mais diversas, né? E que, às vezes, eu pergunto, qual que é a origem disso? Quer dizer, existem inúmeras origens, mas a origem principal é a repressão. A repressão, ela vem... A repressão, por exemplo, religiosa, de algumas religiões, que colocam o sexo dentro de um critério, que a primeira coisa que a pessoa perde é a liberdade de amar, de envolver, de criar. Está entendendo? Então, eu acho que precisa muito ainda a sociedade, as pessoas, desligarem um pouco dessa era vitoriana, entender melhor o que pode, o que não pode, o que deve, o que é conveniente, o que não é. Porque eu acho que em tudo deve ter limite de alguma coisa, né? Mas não no limite rígido da moral, que é uma situação controladora do homem em sua expressão de liberdade. Porque é a mesma coisa você observando uma criança. A criança, quando ela brinca, tudo que ela faz não é indecente. Mesmo. Agora, a gente, às vezes, vai abordar uma criança porque ela brincou com o pipiu, fez alguma situação ali, mas no nível adulto, que aquilo ali para a criança é no nível de descoberta, de descobrimento, de prazer que tem, mas que não tem a mínima indecência que tem uma inocência. Que eu acho que o sexo manda muito a nossa inocência, a nossa ingenuidade, ou seja, a nossa liberdade para expressar e criar ali de maneira espontânea. Então, eu acho que está faltando muito realmente isso aí. O sexo nas escolas, que não tem, né? Você vai dar uma palestra, por exemplo, numa igreja, as pessoas ficam te vigiando, eu não quero falar nisso, falar naquilo, ou mesmo nas escolas, alguma coisa. É muito difícil. Eu tenho obras escritas aqui que não tem como eu publicar essas obras minhas, porque eu estou no momento, eu não sei se eu estou adiante desse momento aí, que parece que as pessoas não estão preparadas para isso, vão ver isso de uma forma diferente. Né? E eu baseio muito essas coisas na natureza. Lá na minha chácara, por exemplo, lá tem um casal de Inhuma lá, que são meus mestres, cara. É brincadeira.
como eles fazem, o tempo que eles demoram para acasalar, todo o ritual que faz. E é interessante que tem um que fica lá em cima de um galho de pau e tem o outro, eu não sei definir qual que é, eu tenho a impressão que a que fica fazendo toda a cerimônia é a fêmea, porque, na verdade, nós dependemos muito da fêmea, do ritual, da poesia dela e tudo mais que vai nos excitar. E eles demoram demais, às vezes uma manhã inteira para poder acasalar. E como é bonito, depois que eles acasalam ali, eles vão embora, somem. Tá entendendo? Aquela coisa assim que se fica uma impressão tão boa na gente, cara, fala, por que nós não somos assim, né? Quer dizer, por que nós não namoramos dessa forma espontânea, natural? Então, o que está faltando muito, na verdade, é um processo mais educativo, falar de sexo, né? Os pais, mas é o seguinte, os pais falarem, se eles não sabem falar, eles não devem falar. Eles devem procurar uma ajuda nesse aspecto, olha, eu vou ter filho e tudo. Como abordar isso com meu filho quando fizer alguma pergunta? Normalmente eles fazem o quê? Reprimindo. E é isso aí que vai realmente reproduzindo cada vez mais a nossa história. Está entendendo? Ok. Nós podemos fazer um outro tema também sobre como lidar em relação com as coisas de sexo com os filhos. Eu acho que daria um bom programa também. Infelizmente, esse tema, como eu disse, ele vai rápido, a gente acaba não abordando todos os aspectos, o telespectador pode dizer isso, mas é verdade, nunca. Se fizer um programa por semana de sexo e fizer todo mês, ainda sobra... Tá aí uma coisa que pode ser feita. Talvez em outro formato, mas podemos fazer mais lives. Nós três aqui, especialmente, somos educadores, cara. Nós temos esse compromisso, né? Nós não somos vaidosos com relação a passar conhecimento, então vamos transformar isso aí numa coisa boa. Não é, não? É verdade. Nós podemos fazer uma série de programas nesse sentido. Pode. E deixar disponível na internet. Bosco Carvalho, muito obrigado. Não há outra feita falar sobre o seu quadro e atrás que não teve tempo. Obrigado você. Obrigado, Luiz Gonzaga Pinto, mais uma vez. Doutor Luiz Gonzaga, obrigado também. Poxa, foi um prazer enorme, cara. Gostei da sua fala aí, viu? Uma boa noite para você. Gostei muito também, a gente tem semelhança. Obrigado. Nós somos psicólogos, né, cara? Nós não temos que divergir, nós já passamos essa época de competir um com o outro, né? Perfeitamente. Olha, o meu minutinho final aqui, minhas considerações finais são as seguintes. Assim como na vida, e está faltando isso muito no Brasil, as pessoas precisam acordar para o fato de que elas são diferentes mesmo. E aí que está a beleza do mundo. Nós vamos ser diferentes ideologicamente, temos que ser, faz parte da vida. Sob o ponto de vista sexual, nós somos diferentes. Nenhum casal é igual ao outro. As pessoas, os parceiros são diferentes. Alguns se contentam em fazer sexo poucas vezes por mês, uma vez por semana, outros já querem mais. Mas isso precisa ser entendido. Então, o ser humano precisa ser amado, principalmente nas suas diferenças. Porque se nós não fizermos isso, esse amor incondicional ao ser humano, diferente de nós, não vamos construir uma sociedade. Nós vamos destruir a sociedade. Então, o sexo é assim também. Temos diferenças, temos que descobrir coisas importantes para cada um e respeitar isso. Se vocês precisarem de dois bons profissionais, a indicação do meu programa é o Bosco Carvalho e o Luiz Gonzaga Pinto, que são fabulosos. Nós vamos fazer uma série de programas nesse sentido, se Deus quiser.